nós estamos de volta, depois de termos essa conversa muito bacana com o professor Everaldo Tiescon, pró-reitor da Universidade de Caxias do Sul. Quero explicar aqui para os nossos ouvintes que estão ligando o rádio agora e estão nos acompanhando também através do YouTube, youtube.com/acreditaf5, que tem aquele pessoal que vai na missa das 8, né, e começa a escutar o programa às 9. Então se renova a nossa audiência, né? E quero lembrar também que os nossos programas eles ficam, depois de encerrados, no nosso site www.acredita.caxias.br e também no nosso canal do YouTube, youtube.com/acreditaf5. Quero lembrar, para quem não sabe, que este programa é um programa de jornalismo feito por jornalistas profissionais, né, diplomados, jornalismo humanizado e com o objetivo de promoção da vida. A gente entende que o esporte, falar de saúde mental, falar de cultura, livros, lazer, filmes, séries, trazer assuntos como nutrição, terapia, educação para o trânsito, espiritualidade, contar histórias de vida, falar de música, falar de empreendedorismo, enfim, tudo isso é promoção da vida. Então, esse programa tem esse objetivo desde que ele surgiu lá no período de pandemia, onde a gente tem os resquícios até hoje. E o oferecimento, um dos oferecimentos aqui é da Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Isso aqui parece meio migué, né, doutor Lisandro Pavão? O cara disse, a Unimed patrocina, vamos convidar o pessoal da Unimed para ir lá, né? Prata Vieira Shopping, 30 anos de coração perto de você, Sindiserve, UX, educação para toda a sua vida, CV, comércio de frutas e verduras, Melhora Mundo, empreendimentos sustentáveis, Olímpia, comércio de sucatas, reciclando e reutilizando aço, Italiano de sangue, cidadania italiana sem burocracia, Ótica Foque Bem, muito além do seu olhar, Café Nobre, todo estilo e sabor do café. A MESC, juntos pela medicina, juntos por você, e também SESC, a força do sistema FEComércio ao seu lado. A gente é muito grato aos nossos parceiros comerciais que acreditam nesse projeto de jornalismo humanizado. E nessa segunda hora desse último programa do ano de 2024, converso aqui a honra de conversar com o Dr. Lisandro Pavan, que é vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha. Tudo bem, doutor? Obrigado pela presença aqui no programa. Tudo bem, Marco. Bom dia a todos. Quero te agradecer primeiramente o convite aí, para mim é um prazer estar aqui no teu programa. Quantos podcasts já nessa reta final do ano aí? Tem bastante. Mais de podcasts que eu, porque eu sou o primeiro que estou apresentando aqui, né? Não, já estou acostumado, estou pegando a manha, está pegando a manha. Mas é uma alternativa interessante, né? E já quero começar por aí, porque assim, o período de pandemia e antes da pandemia, havia muita dificuldade de os médicos, né, falarem para o seu público, né? Parecia assim que os pacientes ficavam muito distantes. O médico, nossa, meu Deus do céu, é o rei, eu não posso chegar, ele não vai chegar perto de mim e tal. E os médicos tiveram que se adaptar também à comunicação, a se comunicar, a participar de podcast, a dar entrevistas. Isso também foi um desafio também para a classe médica, né? Verdade. E importante. Né? A gente teve que reaprender como chegar no nosso cliente, né? Como chegar no nosso paciente, né? Como mandar a mensagem, né? A forma de comunicação mudou totalmente. Né? E eu me lembro que no período de pandemia, isso está no livro, inclusive, né? Aquele baita livro que foi feito da Unimed, que era o porta-voz, era a Unimed, né? O senhor era o porta-voz, dizendo quem era o porta-voz que falava sempre, olha... na verdade, na época nós tínhamos um médico porta-voz. Nós tínhamos o Dr. Vinícius Laim, exatamente, o Dr. Vinícius Laim. Que era o diretor do hospital, né? E todo mundo ficava esperando o boletim do Dr. Vinícius Laim. Né? Foram momentos bastante complicados, né? Mas a gente reaprendeu, teve que reaprender rapidamente a se adaptar com as novas. E como é que, já começo com essa pergunta, como é que a Unimed Serra Gaúcha, ela se adaptou pós-pandemia? Qual foi o maior desafio pós-pandemia? Porque ali todo mundo estava tateando, o início foi difícil, mas pós-pandemia muita coisa mudou, né? Teve que mudar, processos inclusive. Eu acho que a própria pandemia foi um grande ensinamento para nós, né? Nós nos prepararmos melhor, talvez, para outras situações. Mas o que nós tivemos, na verdade, foi a síndrome pós-pandemia, né? As situações que ocorreram pós-pandemia. Então, nós tivemos um represamento muito grande de pacientes que tiveram cirurgias represadas ou exames represados, e isso acabou mudando a nossa forma de atender e tratar as doenças, né? Então, hoje a gente tem tratado algumas doenças que foram tardiamente diagnosticadas, né? Isso mudou também o prognóstico dos pacientes, né? Então, isso modifica todo o modelo de tratamento que se faz
para alguns tipos de doenças, né? Sim, e isso foi um processo demorado, um processo difícil? Nós ainda estamos nesse processo ainda Que é de o mudança. resquício, né? Exato, nós ainda estamos observando o que está acontecendo, né? Então, muitos pacientes deixaram de fazer seus exames, mudou-se um pouco a cultura também, né? Nós tivemos a introdução da telemedicina, de uma forma diferente de se consultar, de fazer exames. Então, acho que por um lado, foi ruim, mas por outro também mostrou outras alternativas de a gente ter acesso ao tratamento médico, que não aquele presencial, aquela coisa que era de sempre, né, o normal. Existe um certo, vamos dizer assim, uma questão cultural de uma consulta com o médico presencial, mas existe um certo receio dos pacientes, vocês notam isso, de ainda ter a telemedicina? Bom, a telemedicina veio para ficar, né, e vai ser aprimorado, mas o paciente, não, eu quero o médico, eu quero conversar com o médico na frente dele, não quero então. Eu acho que o mais importante é a gente sempre ter que... Nada substitui a relação médico-paciente. Nada vai substituir, jamais vai ser substituído. Eu acho que se tu utilizares os recursos como auxiliares, eles acabam se tornando fundamentais. Obviamente, nada substitui o exame físico, nada substitui a empatia, nada substitui o contato, mas para algumas situações, né, a telemedicina ela vem para facilitar, né? Muitas vezes tu queres apenas uma troca de receita, uma informação, a gente acaba já fazendo isso, né? Muitos colegas já fazem isso, o WhatsApp acaba se tornando uma ferramenta. Meus médicos, coitados, né? Eles estão me respondendo 11 da noite. Exato, e eu acho que esses novos sistemas através de outros mecanismos, eu acho que eles acabam fazendo isso de uma forma mais correta, né? Sim, mas há sempre o receio, né, de que isso não... Do paciente, né, eu digo. Eu acho que as pessoas, a gente acaba se acostumando. Acho que os mais jovens, eles já estão mais digitalizados. Sim. Então, acho que algumas dessas alternativas, elas vão vir, sim, com calma. Eu acho que tudo tem o seu amadurecimento, né? A gente precisa ter muito cuidado com isso, né? E é o que a gente tem feito lá na Unimed, né? A gente tem introduzido essas novas alternativas, de uma maneira consciente, com respeito, vamos dizer assim, acompanhando, né? Mas jamais substituindo o atendimento presencial, né? Claro, quando o senhor fala, eu chamo de senhor, né? Porque eu aprendi, o médico tem que chamar de senhor, o padre tem que chamar de senhor, tem o professor tem que chamar de senhor, mas eu vou chamar de senhor. Mas assim, quando o senhor fala dos jovens, o senhor fala dos jovens pacientes ou dos jovens médicos? Porque eu quero contar uma situação. Minha sogra, por exemplo, tem 97 anos, né? E ela também é uma cooperativada, ela é da Unimed, né? E ela foi no médico, que por coincidência é meu primo e também é médico da Unimed, que é o doutor Fernando Meneguzzi, muito jovem, né? Uma coisinha lá e tal. Ela se assustou, né? Quando ela viu, eu disse, não quero. Um médico muito jovem, não tô afim. Ela não confiou na juventude do doutor Fernando, que é meu primo. Mas depois ela achou ele o melhor médico do mundo, é isso, né, Margot? Ela depois, como ele é muito conversa, o atendimento presencial com uma senhora e tal, ela disse, não, ele é o melhor médico do mundo. Então tem essa coisa, né, da juventude do médico e desse contato presencial. Essa relação médico-paciente era super interessante, né? Porque ela não depende de idade, às vezes é da empatia, né? Eu digo às vezes para os pacientes, nem sempre o paciente pode olhar para ti e ter uma empatia, criar uma transferência, né? Então, acho que isso é uma relação que se constrói, independente se o médico é jovem, se o paciente é jovem, se ele não é uma relação que ela tem que ser construída, né? A gente constrói relações, e é muito difícil, eu por exemplo, atende lá 10 pacientes num dia, são 10 novas relações por dia, e certamente as pessoas, às vezes, elas não gostam do médico, ou não se sentem à vontade, ou acham que ele não foi muito simpático. Isso aí. Isso é muito de cada um, né? Porque por trás de um médico há um ser humano, há uma história também, né? Muitas vezes aquela história que o paciente nos traz, ela comove ele de alguma forma, ou ela toca em algumas coisas que são da história dele, e ele reage de uma forma diferente. Então, sempre lembrar que uma relação médico-paciente, antes de tudo, é uma relação de dois seres humanos, né? Embora a gente vá falar de robotização aqui, os médicos não são robôs ainda, né? Exato. Eles só estão se utilizando da robótica, né? É o que a gente fala. Há pouco tempo nós tivemos uma palestra no nosso hospital. A nossa gestão ela é muito pautada na inovação,
né? Mas a inovação, às vezes, é tu agir diferente também, né? E a inovação não é só tecnologia, não é só novas técnicas. A inovação, às vezes, tu agir diferente, né? Tu pensar diferente, né? Tu ter vamos dizer assim, tentar um acesso com o paciente de uma forma diferente, não é só tecnologia. Agora, doutor Lisandro, doutor Lisandro, melhor dizendo, esse assunto é um assunto que interessa para a gente também, que é o atendimento médico-paciente. Eu ouço muitas pessoas reclamando dos médicos. Os médicos estão apressados, também estão acelerados. Quanto mais rápido for a consulta, melhor. Tchau. Não olham nos olhos, claro, eu estou exagerando aqui. Mas não olham nos olhos, não conversam, não dão bom dia, enfim. As secretárias não atendem bem. Não é o sistema Unimed, é a questão saúde, a questão médica. Essa é uma coisa que, às vezes, um sorriso de um profissional médico, um bom dia, fique bem, pode mudar tudo, né? Pode mudar... Eu acho que a relação, isso, como bem disseste, não tem relação com a Unimed, mas tem relação com o sistema. Eu acho que com a todo. saúde, no geral, a relação de médico ou relação de paciente com doença e médico, ela realmente mudou, e ela tem mudado, e a gente tem observado que ela tem mudado para pior. As pessoas mudaram, as relações mudaram. Tem mudado para pior? Tem mudado para pior, infelizmente. Nos dois casos. A gente tem contato também que alguns pacientes também, e não é só culpa do médico, é uma relação que se deteriora. O paciente muitas vezes chega no consultório, ele já não tem mais paciência para esperar, ele não tem paciência, ele quer resolver rapidamente. Eu tenho alguns pacientes, por exemplo, que chegam lá e eles não querem falar. Eles colocam o exame em cima da mesa e dizem, doutor, eu pergunto o que houve. O senhor olha o exame e dá a sua opinião. Poxa, isso é a chave para o erro, né? A gente precisa ouvir o paciente e ele precisa entender que ele precisa ser ouvido. Então, ele também... Às vezes eu pergunto, o senhor não quer que eu lhe examine? O senhor não quer que eu ouça a sua queixa? Aí ele fica assustado. É uma espécie de terapia, né? E aí a gente não sabe se ele provoca isso, ou se isso já vem do sistema, porque ele já passou talvez por algum outro momento e ele já nem sabe mais que o médico ouve, que o médico examina, né? E aí vem o problema, porque todo o tratamento médico, a base dele é escutar, examinar, e depois vem o exame que se chama exame complementar. E hoje os pacientes querem que a medicina seja baseada apenas em exames. Eu tenho muitos pacientes, minha área é cirurgia da coluna, os pacientes eles não querem que eu ouça a queixa ou não querem que examine. Eles querem que eu peça um exame. Como se o exame fosse falar por eles, fosse o exame sentisse dor, né? Mas tem o contrário também, né? Tem um médico que já pede o exame, não quer nem conversa. Exato, e aí acontece isso também, né? E como é que faz na classe médica para mudar isso? Eu acho que a formação médica, e aí por isso que a gente bate também muito na questão de formação, né? Hoje a grande discussão vamos abrir mais vagas, vamos ter mais médicos, né? E todos os médicos clamam, isso a gente discute em grupo, que na verdade a gente precisa de médicos melhores. Principalmente porque esses novos médicos é o que vão nos tratar. Então, a gente tem muito medo, ou muita preocupação dos novos médicos que estão chegando, porque essa cultura de fazer, de tratar a medicina, principalmente baseada em exames, ela é um potencial para o erro, né? O erro de diagnóstico, o erro de tratamento. Então, a gente acaba utilizando ferramentas de uma forma errada, e isso gera, além de danos, gera custo também, né? É por isso que a medicina hoje ela está tão cara, né? Cada vez mais difícil de ter acesso, porque nós temos, na verdade, um grande desperdício de recurso que seria... Não, por isso que eu digo que o atendimento médico, se ele for humanizado, se ele for mais humanizado, o custo vai ser menor. Exato. E o custo... Estou errado? Não, está perfeito. Eu acho que vocês pensam isso na Unimed, né? Tipo, nós temos que... Na verdade, não só na Unimed, né? Eu acho que a saúde, em geral, ela tem que ser feita assim. Nós pecamos muito, por exemplo, nós temos super especialistas, mas nós pecamos na saúde básica, no atendimento primário do paciente. Então, eu tenho muitos pacientes, por exemplo, que chegam lá... Eu sou cirurgião de coluna. O paciente ele chega num cirurgião de coluna com uma queixa de dor lombar de ontem, que ele sentiu uma dor... Às vezes é uma dor simples que ele não precisaria estar num especialista. Então, nós estamos lá gastando, às vezes, um recurso, né, que poderia ser atendido numa atenção básica de saúde. A nossa atenção básica para os pacientes ela é muito ruim. Sim. E aí, quando o senhor diz atenção básica, envolve
Envolve todo o sistema de saúde, inclusive o poder público. O poder público, a parte médica, a parte de prevenção. Nós estamos correndo atrás da máquina, nós estamos numa medicina hospitalista, né, que o paciente ele precisa ir ao hospital para buscar saúde, né, e a gente peca de fazer esse trabalho lá na prevenção, né, tanto que nós, na Unimed, quando assumimos a gestão, um dos primeiros atos que o Dr. André, presidente, fez foi recriar a Diretoria de Medicina Preventiva, que é onde a gente pode criar uma medicina melhor, né? Pode começar a evitar as doenças, né? Para que a gente não saia correndo atrás só no tratamento, né? Bom, nós estamos conversando aqui com o Dr. Lisandro Pavan, que é vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha, no nosso segundo bloco do programa Acredita, desse último programa do ano de 2024. Um oferecimento de Prata Vieira Shopping, Unimed Serra Gaúcha, Sindserve, UX Educação para toda a sua vida, CV Comércio de Frutas e Verduras, Melhora Mundo Empreendimentos Sustentáveis, Olímpia Comércio de Sucatas, Italiano de Sangue, Cidadania Italiana Sem Burocracia, Ótica Foque Bem, Muito Além do Seu Olhar, Café Nobre, todo estilo e sabor do café, ali na Rio Branco, 1128, Amesc, Juntos pela Medicina, Juntos por Você, e Sesc, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. O doutor Lisandro trouxe aqui um presente para a gente, Unimed Serra. Como é que chama isso aqui? É muito chique isso aqui, doutor Lisandro, para mim. É um copo que mantém a temperatura. Né? O nome não pode dizer, porque não pode... tem uma marca famosa, muito obrigado. Nos patrocina. Muito obrigado pela gentileza. Isso é uma gentileza. Que tu faça bom uso dele. Não posso nem chamar agora no nosso verão. Hein? Vou usar. A Margot, ela adora esses negócios aí. Pegou esses, maravilha. Ganhou um presentinho, já tá guardado. É um presente aqui da Unimed para a gente. Bom, doutor Lisandro, a gente falou aí nessa primeira parte do programa sobre a questão da medicina preventiva. E o senhor citou a questão dos jovens. Eu me lembro de uma entrevista que eu fiz com o doutor Luciano Neto Santos, que é um representante do CREMERS, é um médico que a gente entrevistou várias vezes. Aliás, a cirurgia que eu fiz foi com ele. Ele foi o meu cirurgião no dia 12 de junho, na Unimed, e ele também, numa ocasião, me lembro que ele mostrou muito essa preocupação dos jovens, da nova geração de médicos. Claro que nós não podemos ter o médico de família que tinha antigamente, que passava de casa em casa com a malinha, né? Mas, de qualquer maneira, o porquê da preocupação dessa nova geração de médicos e também mais médicos. São necessários mais médicos dentro do quadro de médicos que nós temos, porque está vindo uma universidade federal, tem outras faculdades criando cursos de medicinas e outros cursos de medicinas estão sendo criados. É necessário isso dentro desse contexto, numa realidade de Caxias do Sul, por exemplo, e região? Eu acho que a resposta é não. O que nós precisamos, na verdade, porque mais médicos, o volume de médicos, ele não resolve o nosso problema. O que nós precisamos é ter médicos de qualidade para que possam ser mais resolutivos e, principalmente, que eles tenham condições de trabalhar. É o que todo mundo critica, mas lá no interior não tem médico, mas aqui lá no interior não tem condição para trabalhar. A gente não pode colocar um médico num local onde ele não tem absolutamente nenhuma condição para trabalhar. Então, isso existe, por isso que a gente fala que o poder público deveria dar condições. Nós não temos, por exemplo, o nosso ganho, a gente não tem um plano de salários, um plano de ganhos, como é o judiciário, por exemplo. Aliás, parabéns ao judiciário, está conseguindo belos aumentos aí nessa época do ano, naqueles projetos jabutis, né? Chega ali... Eu acho que é uma conquista e parabéns a eles. Parabéns entre aspas, né? Porque, pelo amor de Deus... como é que a gente vai fazer? Por exemplo, um juiz se transferir para o interior... É muito mais fácil, há um auxílio, há uma garantia, né? E ele tem condições para trabalhar. Você imagina um médico recém-formado ter que ir para o interior, onde ele não tem uma estrutura para atender, onde ele não tem um exame, não tem... Então, isso fica muito difícil. E as pessoas não ficam na cidade porque elas gostam da cidade, porque às vezes elas não têm a condição para trabalhar. E hoje em dia a cobrança sobre o médico ela é muito grande, a responsabilidade sobre o médico. É que nem eu brinco, é muito difícil para a gente, por exemplo, num voo, ser chamado para atender. Né? Todo mundo tem medo disso. Por quê? Porque não há condição nenhuma de atender. As pessoas abrem a maleta lá para atender um paciente em voo e não tem nada. O senhor já fez esse tipo de atendimento? Como eu sou ortopedista... Conta essa história. O jornalista contava boas histórias. Como é que foi o atendimento no voo? A gente tem diversas histórias. E olha, todos os médicos praticamente são chamados. Dificilmente a gente não é chamado.
E aí existe um receio muito grande, porque é uma responsabilidade grande. Obviamente que a gente é médico o tempo todo, então a gente atende o tempo todo, né? Não tem, eu já fiz diversos atendimentos em lugares inusitados, mas esse é um exemplo, né? A dificuldade de ser médico, tu precisa de uma estrutura para exercer a tua profissão. E isso é o que eu acho que isso é que a gente precisa. A gente precisa melhorar essa condição para trabalhar, precisa dar melhor condição, precisa remunerar de uma forma mais digna, né? E aí os médicos precisam de uma formação melhor. Então não é a quantidade que vai nos fazer, né? Então está tudo errado, então, hoje. Caminhamos para um O problema. senhor entende, então, que a formação dos médicos hoje, ela não é mais a formação que foi? Existem algumas universidades que são bem, algumas faculdades que são bem estruturadas, que têm uma estrutura que fazem com que o aluno tenha um aprendizado melhor. Mas como é que a gente vai aceitar, por exemplo, que algumas faculdades que não têm nem a mínima estrutura, que não têm um contato com o paciente, que não têm um hospital-escola, que não têm uma história, como é que isso vai formar um médico, né? Um médico, pelo menos um médico de qualidade. Então, a nossa queixa grande e a queixa de todos os médicos não é questão de quantidade. Nós precisamos de bons médicos, e esses bons médicos a gente tem visto pouco, né? Talvez por uma questão cultural, os novos médicos talvez não queiram mais se dedicar como os antigos se dedicavam, né? Há também uma dificuldade. Posso te dar um exemplo. Eu, quando entrei na faculdade em 1992... Na UX, né? Na UX, no meu primeiro ano de faculdade, eu já comecei a acompanhar o Dr. Pompeu, o Dr. Bergamasco, que é ortopedia. E era permitido que a gente fizesse isso. E eu praticamente vivi minha faculdade inteira grudado neles. Ia ao hospital, acompanhava cirurgia, acompanhava pacientes no consultório. Então, essa vivência acabou me formando, né? E isso era permitido. Hoje, um aluno de universidade, que está no segundo, terceiro ano, para ele entrar no hospital, é uma burocracia tão grande, é muito difícil ele conseguir acompanhar uma cirurgia. Entrar numa cirurgia, auxiliar, começar a ter contato com pacientes. Mas por que disso? Um pouco da legislação também, né? Legislação Hoje em dia mudou, tu não pode deixar um aluno, porque tem o risco de ele fazer um ferimento, ele tem o risco de ser... É muito complicado. Nós vivemos num mundo em que as relações são complicadas. A linha é muito tênue. É muito tênue. Os residentes, por exemplo, na minha época de residência médica, era praticamente um trabalho escravo, mas aquilo nos formava. Nós fazíamos plantões lá, ficava 12 horas em cirurgia, né? Acabava o nosso tempo. Hoje não, hoje acabou o horário, o residente disse, olha, meu horário terminou, estou indo embora. Se a cirurgia acabou ou não, ele vai embora. Né? Porque tem uma questão de horário, a gente não pode ultrapassar, tem uma legislação trabalhista, tem toda uma legislação por trás que nos impede de fazer isso. Sim. Às vezes nós tínhamos cobranças enormes, mas aquilo nos fazia crescer. Eu me lembro que meus professores nos cobravam de uma forma assim, e aquilo a gente vinha com... Hoje tem que ter muito cuidado com o que se fala para um residente, para um estudante. Tem que cuidar o que tu vai cobrar dele. Só que isso se reflete lá na frente, né? Nós somos forjados nessa dureza, mas nos formamos médicos de boa qualidade. Por que tem que cuidar? Porque pode dar um processo, exato, um assédio moral, um assédio... Exato. E não são poucos os que existem. Né? Existe a questão do bullying, nós temos a própria faculdade, ela tem dificuldade em reprovar hoje. Hoje, para tu reprovar um aluno na faculdade, não é tão simples assim. Mas tem uma facilidade de entrar na faculdade de medicina, que coisa que não tinha uma vez, né? Já estão chamando aí uns 300, era 30 vagas. Né? Que existe um número maior de vagas, né? Hoje e o que define hoje é se tu tem um valor para pagar, né? Então ela acabou se tornando um bom negócio, né? Também é isso. Então a gente vê muitas universidades se criando em função que é um bom negócio, né? Todo mundo quer fazer medicina. Mas está errado, né, Lisandro? É um bom negócio, mas assim, como o senhor disse, né? As faculdades não têm os equipamentos, não têm as condições, quer dizer, só tem ali eu acho que tu formar médico por negócio. Exato. Eu acho que a medicina é uma coisa extremamente delicada. Pois né? Não é que a gente seja melhor ou diferente dos outros, mas ela é uma questão delicada. Né? Tu envolve saúde, tu envolve pessoas. Né? Então, acho que tem que se ter um cuidado maior nessa formação.
né? E aí a gente começa a ver, numa geração mais nova, com hábitos diferentes, com condutas diferentes, e isso para nós, mais velhos, eu já me coloco, né, como os mais velhos, apesar de 52 anos. 52 anos, se a vida, é o que eu disse fora do ar, Mas que já se a tenho- vida já- começa aos 40, o senhor está com Tô 12. com 12, mas já tenho aí quase, são 20 e poucos anos de formato, quase 30 anos, então isso nos assusta um pouquinho. E isso é um comentário que existe internamente em todos os grupos de médicos. A gente tem muito medo dos médicos que vão nos cuidar. Então, a gente comenta assim, os novos médicos, para nós, eles têm notícias boas e ruins. As boas é que eles talvez não vão conseguir ter a experiência que a gente tem ou ter a formação que a gente teve. A ruim é que eles que vão nos cuidar, nos operar, né? Então a gente brinca com isso. Obviamente que a gente tem médicos formados novos, de excelente qualidade, né? Não é, a gente fala isso Não estou generalizando aqui e exagerando, né? A gente tem Mas é uma realidade que a gente não é uma pode deixar de realidade, discutir. e exatamente, a gente não pode esconder isso, porque a gente tem observado isso, sim. E como é que cooperativas como a Unimed e outros hospitais, enfim, fazem isso com esse trabalho com o poder público? A gente faz Porque parte... muita gente não consegue ter uma Unimed, não consegue ter o dinheiro para pagar uma Unimed, né? Precisa de um atendimento público e não tem esse atendimento público também. O atendimento lá da UBS, a hospitalização, como o senhor falou, a pessoa já vai lá para a UPA ou já vai para o hospital e sobrecarrega um sistema, né? Que aqui em Caxias é um sistema regional, tudo vem para cá, né? A saúde é um problema geral, né? É um problema em que a gente faz parte dele. Nós atendemos aí grande parte da população que tem plano de saúde e dentro das que tem plano de saúde nós somos mais de 60% do mercado. Então nós temos uma importância na comunidade. E hoje plano de saúde e medicina, ela é cara e pouco acessível. A medicina é o único lugar onde as novas tecnologias elas vêm para encarecer o processo. A indústria, tu tens lá novos robôs, novas coisas que acabam barateando o processo. E a medicina, não. Tudo que é nova, tudo que é novidade, tudo que é nova terapia, tudo que é novo tratamento, ele vem e vem caro. Então, isso acaba sendo pouco acessível para os pacientes. Então, esse é um problema. Os planos de saúde, porque as pessoas reclamam muito, meu plano de saúde está caro. É que as pessoas não entendem o que é o plano de saúde, elas precisam primariamente entender. O plano de saúde nada mais é do que um grupo que compra saúde para vocês. Aquela saúde que tu quer comprar, nós gerimos isso. No nosso caso, como somos uma cooperativa de médicos, nós somos melhores para fazer isso, porque nós entendemos as necessidades e sabemos avaliar a qualidade, sabemos avaliar o que o paciente precisa, o que a gente pode entregar. Então, para nós, como cooperativa médica, é mais fácil gerir isso. O poder público, ele é falho, né? Isso é óbvio, né? Não há como ele prestar um atendimento mínimo. Hoje a saúde é extremamente precária. As pessoas têm um acesso a uma mínima saúde. O senhor trabalhou no setor público? Sim, a minha formação vem, a maioria dos colegas que se formaram, me formei no Hospital Cristo Redentor, em Porto Alegre, que é um hospital público, né? Em que até algumas áreas tem, mas falta recurso. Então isso acaba, as pessoas... elas às vezes se contentam porque é aquilo que elas têm acesso. Sim. Então, hoje uma medicina de boa qualidade, ela é uma medicina cara, porque tudo é muito caro. Hoje, para instalar uma cirurgia robótica, o aparelho custa 2, 3 milhões de investimento. Cada ressonância, a gente fala em milhões. Hoje a Unimed, ela gasta, por exemplo, só no setor de oncologia, quase 40 milhões anual, só em medicação. Só em medicação? Só em medicação. Só em medicação. O tratamento para o transtorno do espectro autista, que é uma outra situação extremamente delicada, também consome esse tipo de recurso. E esse recurso não vem, ele vem das pessoas que pagam o plano. Não é a Unimed que cria esse recurso. Então as pessoas dizem, eu pago o plano e eu tenho direito. Não, tu vais pagar a conta de todos. Quando lançam uma medicação nova, a agência reguladora diz, olha, a partir de agora os planos de saúde são obrigados a pagar tal coisa. Não é o plano de saúde que é obrigado a pagar. É o usuário que vai dividir essa conta e que vai pagar aquele tratamento.
Então, isso é extremamente complicado, né, de tu fechar essa equação. Mas isso em nível nacional, né? Os planos Sim. de saúde estão passando por esse processo. Sim, Por os esse processo. planos de saúde, eles sofrem bastante porque o governo não faz a sua função, né, como provedor da saúde, joga isso através da legislação, né? Nós temos muitas causas judiciais também, o judiciário também nos pressiona bastante, e para que a gente faça isso, mas a conta não fecha, alguém vai ter que gerir isso. Outra coisa que os pacientes não sabem, por exemplo, é que quando você tem um plano de saúde, mas você faz o atendimento no SUS, o SUS cobra isso do plano de saúde. Então, a Unimed, se você tem Unimed e vai fazer uma cirurgia no SUS, essa cobrança vem para a Unimed paga. E a Unimed, diga-se, os usuários dividem essa conta. E qual é a conta? Tem um número? Pergunta de jornalista que adora números. As contas são altas, para ter uma ideia, assim, são poucas... Porque a gente não consegue pensar que a pessoa tenha um Unimed e vai fazer uma cirurgia no SUS, um atendimento no SUS. É que acontece às vezes, né, de algum tipo de tratamento, por exemplo, que ele não, em alguns lugares, nós aqui não temos muito isso, né, porque a gente tem esse acesso, mas em alguns lugares, às vezes, a cirurgia é feita pelo SUS, mas a cobrança vem para o convênio. Se nós tivermos um paciente nosso aqui que estiver numa outra cidade, fizer uma cirurgia pelo SUS, lá a cobrança vai vir. E como tu disseste, o plano de saúde hoje no Brasil é um mercado que vem com bastante dificuldade, né? E nós não somos diferentes aqui. Quando nós assumimos a gestão, isso é público, nós vínhamos com um déficit financeiro grande, que nós conseguimos agora recuperar, né? Mas é um negócio que tem que ser muito bem gerido, com muito cuidado. E com muita responsabilidade, porque é um negócio que não pode falhar. Porque nós temos, imagina, a saúde de 240 mil pessoas hoje está na nossa mão. Meu Deus. Se nós falharmos nisso, não há quem compense, não há quem consiga tomar conta disso. Só no complexo hospitalar ali são o quê? 2.000 funcionários? No total nós temos mais de 3 mil funcionários. Maior do que uma cidade. Nós temos hoje a Unimed Serra Gaúcha hoje é o maior complexo hospitalar do sul do Brasil. Maior complexo hospitalar de Unimed do sul do Brasil. Nós somos a segunda maior Unimed do país, fora as capitais. Poxa. Então, Porto Alegre não tem a estrutura de Unimed que tem. Eles não têm hospital próprio, não têm todos os serviços próprios. Nós temos uma estrutura gigantesca. A Unimed, quando eu assumi a gestão, até era assustador, né? Nós começamos a ver os números e é interessante isso, a gente não se dá conta disso, né? Só no hospital da Unimed, hoje, nós servimos 5 mil refeições por dia. É uma indústria gigantesca. 5 mil refeições? Nós somos praticamente a terceira maior empresa da cidade. Faturamento de mais de R$1,5 bilhão de reais anual. Empresa. Se comparar com outras empresas, não na área da saúde. Não, comparando em faturamento. Faturamento. É maior. Devemos atingir esse ano aí 1,6 bilhão, 1,7 bilhão de reais. Então, isso movimenta mais de 3 mil funcionários. Temos 1.240 cooperados. É gigantesco a Unimed. Mas é difícil explicar isso para quem está nos ouvindo, né? O cara é cooperado da Unimed, está ouvindo, eu estou aqui, sou cooperado, doutor Lisane dizendo, nós temos um faturamento de bilhões. E aí, só que daí, eu pago essa fortuna. Isso é importante. E como é que faz para entender? Exato, só que aí que está. Poxa, mas a Unimed fatura 1,6 bilhão. E aí cobra... Mas ela gasta 1,6 bilhão. Então, ela gasta isso em saúde. Ela tem praticamente toda a entrada de dinheiro, a margem de lucro de uma operadora de saúde é 5%. Ninguém abre uma empresa hoje. Então, apesar de a gente falar em saúde, é interessante que a gente fale como negócio, porque apesar de a gente estar cuidando de saúde, a gente precisa também ter a parte financeira. E é aí que complicam as coisas, né? A gente precisa fazer saúde, mas precisa pensar em recursos também. Quer dizer, não é caridade, né? Exato, tudo é pago. Tudo é pago. Os exames são pagos, os insumos são pagos, os funcionários são pagos, a alimentação, tudo é pago. Não existe nada gratuito. E os impostos também. O médico hoje paga quase 30% de imposto. Não tem alívio para ninguém. Sim. Então, muitas operadoras, e nós, graças a Deus, somos uma operadora que tivemos um pequeno lucro operacional, mas a imensa maioria das operadoras de saúde não tem mais lucro operacional, elas têm um lucro financeiro. Elas têm o lucro do dinheiro que elas têm investido, mas o trabalho delas não dá.
Então, nós somos uma empresa que ela não dá lucro, na verdade, ela divide honorários, né? Tudo que é ganho é dividido, as sobras que a gente diz são divididas por honorários, por ser cooperativa, né? Mas a administração desse negócio, ela não é fácil. Ela é um desafio gigantesco. Bom, nós estamos com o programa Acredita no ar aqui na Rádio Caxias, também no youtube.com/Acredita F5, para Prata Vieira, Unimed Serra Gaúcha, Sindserv, UX, Educação para toda a sua vida, CV Comércio de Frutas e Verduras, Melhora Mundo Empreendimentos Sustentáveis, Olímpia Comércio de Sucatas, Italiano de Sangue, Cidadania Italiana sem burocracia, Ótica Foque Bem, muito além de seu olhar, Café Nobre, todo o estilo e sabor do café, na Rio Branco 1128, a MESC, Juntos pela Medicina, Juntos por Você, e SESC, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. E conversando aqui nesse segundo bloco, no último programa do ano, com o Dr. Lisandro Pavan, vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha. Aliás, nós estamos falando aqui sobre assuntos que, de repente... É difícil explicar, né? É difícil explicar a questão do lucro, a questão do preço, do valor, mas o senhor trouxe um assunto aqui que é muito importante e eu quero trazer aqui questões nacionais que envolvem planos de saúde. Por exemplo, recentemente vi aí uma notícia de que a polícia está investigando uma fraude de 33 bilhões contra planos de saúde em São Paulo. Quer dizer, fraudes de práticas fraudulentas, que incluem manipulação de reembolsos, falsificação de atendimentos, irregularidades, quer dizer, aquela questão da prática do reembolso assistido, falsificação de laudos para crianças com autismo, por exemplo, prolongamento desnecessário de informações de internações de dependentes químicos, manipulação de dados em procedimentos estéticos. Como é que faz um grupo como a Unimed o seu compliance, vamos dizer assim, para controlar que isso não aconteça, que essas fraudes também não prejudiquem um complexo tão grande como a Unimed? Porque lida com laboratórios, lida com... Olha, é um sistema grande, né? Na verdade é um negócio, né? E como qualquer negócio tem que cuidar, porque realmente nós somos bastante atingidos por fraudes, infelizmente. Elas são reais. Não só fraudes, como também os desperdícios, que a gente chama, né? Então, há muito desperdício. Nós calculamos que praticamente 30% do que se gasta em recurso para a medicina, ele é desperdiçado. Ou porque não era necessário, ou porque ele foi mal indicado, ou porque há interesse secundário na utilização. Então, as fraudes, nós temos um sistema, e aí por isso que às vezes há muita briga, né? O paciente diz, olha, o meu laudo não foi autorizado, por que está demorando? Porque, na verdade, há uma necessidade que se investigue. E isso o paciente tem que entender, o usuário, que é para a própria segurança dele. Porque muitas vezes quem garante para aquele paciente que a cirurgia que o médico está indicando é a cirurgia indicada. Ou muitas vezes o que pode acontecer de um médico estar indicando um procedimento e codificando ele de uma forma diferente que vai onerar a cooperativa e que acaba onerando o próprio usuário. E quem cuida disso? Nós temos todo um departamento que cuida disso. Porque isso é muito delicado, né? Exato. E para isso existem auditores, nós temos uma diretoria técnica que envolve diversos médicos auditores e praticamente todos os procedimentos são auditáveis, né? Nós precisamos fazer isso, precisamos saber se aquilo que foi feito realmente para poder pagar, se foi realizado aquele procedimento, né? Se aquela indicação de cirurgia ela está correta, ela cumpre os critérios. Então, isso acaba gerando, às vezes, uma demora, mas ele é uma segurança, né? Nós não podemos simplesmente... a gente não tem a certeza de que aquele procedimento é o que foi entregue. Por exemplo, nós temos a área do autismo, é uma área que nós temos descoberto diversas fraudes. Pois é, isso que eu queria, é isso que me chamou a atenção, é essa manipulação, esse prolongamento desnecessário de informações, aqui fala independentes químicos, estéticos, mas principalmente a falsificação de laudos para crianças com autismo. Exato. Nós temos, isso em São Paulo, né? Estou trazendo São Paulo, mas no Brasil inteiro, nós temos aqui tem também. acontecido muito e isso. Nós temos a participação, e aí não é só a participação, às vezes, da clínica, muitas vezes nós temos a participação do próprio usuário. Então, vamos ver exemplo, tá? Algum paciente lá tem o diagnóstico de esquizofrenia, e ele tem um tipo de tratamento. Mas se ele for diagnosticado como autismo, ele recebe um outro tipo de terapia. Então, muitas vezes, o próprio paciente tenta
E eu já tenho colegas que relatam isso, que pensam, doutor, daria para o senhor trocar o diagnóstico e dizer que, em vez de ele ter esquizofrenia, ele tem autismo? E acontece isso? Acontece, infelizmente acontece. Então, nós temos, por exemplo, terapias que são dadas, e aí por isso que a gente criou a Casa Semente, por isso que a gente literalmente colocou a mão nesse tratamento Casa Semente, do TEA, que é para o né? transtorno do espectro autista. Estamos abrindo a segunda casa agora. Porque o que acontece? Nós tínhamos dificuldade, e é um tema extremamente delicado, é difícil tu colocar a mão nisso, porque a gente sabe da dificuldade, a gente se coloca na posição, mas é necessário que se faça isso. Porque muitos usuários, muitos pacientes, às vezes estão sendo vítimas disso. Então, não é que a Unimed, aí vem aquela história, a Unimed não quer mais dar o tratamento. Não, a Unimed quer saber se tu tens realmente a doença, qual é o melhor tratamento que tu precisa e se realmente ele está sendo entregue para ti. Porque para nós pagar não é o problema. Agora a gente precisa saber se isso está correto. Então, para nós, o mais importante era saber se isso estava chegando na ponta. E a gente não sabia disso. A gente não sabia praticamente quantos pacientes nós tínhamos em terapia, se realmente o diagnóstico era correto ou qual era a necessidade de tratamento. Muitas vezes eles tinham lá um copia e cola, sempre do mesmo médico, vinha lá com o laudo, com a mesma terapia, com a mesma receita para todo mundo, e não é assim. Cada paciente tem um tratamento individualizado, e isso não estava sendo feito. E o pior, nós estávamos sendo cobrados de um tratamento que não estava sendo entregue. Então, nós temos fraudes de clínicas. Era culpa da Unimed? O pessoal dizia, culpa da Unimed. A Unimed não quer mais me dar. Mas aí o que acontece com o médico que faz isso? É que não é só o médico. Não é só o médico. Na verdade, o médico aqui, nesse caso aqui, é o menos envolvido. Menos envolvido. E aí nós temos um outro problema que nós tivemos recentemente lá na prefeitura, numa audiência, em que, na verdade, o poder público também se exime de fazer essa função. Porque muito desses tratamentos é educação, muito desse tratamento tem que ser feito na escola, e isso é função do poder público. Só que o poder público é falho e joga isso para o poder privado. Então, não é assim que funciona. Então, a gente tem essa dificuldade, às vezes, a gente tem que suprir essa falha do poder público, né, que deveria estar fazendo a sua função. E, além disso, a gente tem que fazer a nossa função e fazer ela melhor, né? Porque também não adianta só entregar um tratamento, só pagar um tratamento, se realmente ele não está sendo... Nós não tínhamos, por exemplo, o controle se realmente aquilo estava sendo efetivo. E esse é o grande, assim, o grande mote, a gente acompanhar os resultados. Nós temos, por exemplo, casos judiciais. Certo? Hoje tem medicações que custam 7, 11 milhões de reais uma medicação. O problema, muitas vezes, não é tu pagar. O problema é pagar e realmente ver se funcionou. E, muitas vezes, essas terapias não têm o resultado que prometem. Mas aí já gastou o dinheiro, já gastou o recurso. Sim. E tem muita questão que entra na área judicial? A gente tem diminuído bastante. Tem bastante. Muitas delas sem sentido. Né? Que às vezes são terapias que são desnecessárias, são terapias... Porque hoje a gente tem uma auditoria muito correta, muito bem estruturada, e que dificilmente algo que é negado não está correto. Nós temos... A gente faz auditoria, faz uma junta médica para se certificar, para que haja uma terceira opinião, e a imensa maioria delas é favorável. É que fica muito difícil, tem que se colocar no lugar do paciente, que às vezes o médico indicou um tratamento X, mas ele não tem cobertura para aquilo. Ele não tem noção daquilo que ele tem realmente direito. E que muitas vezes não faz muita diferença, mas ele é tentado a pensar que o tratamento mais caro, às vezes, é o melhor. Então, é uma situação delicada de a gente lidar com essa questão das judicializações. Sim, mas é grande isso aí, né? É grande. Vê como essa teia é uma teia assim que começa na ponta lá, auditoria, o médico, o paciente, enfim, não é fácil. Não, é uma equação difícil e por trás disso a gente tem uma pessoa que está doente, a gente tem um ente, a gente tem então não é tão fácil a equação. E o tempo é fundamental, então às vezes a gente tem pouco tempo para discutir, a gente precisa resolver isso de uma forma, mas...
Temos mais um bloco ainda, né, Margot? Mas antes eu quero dizer que, para quem está acompanhando, ligou o rádio agora ou está acompanhando pelo YouTube, nós estamos conversando aqui com o Dr. Lisandro Pavan, que é vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha. E o nosso programa tem a parceria do Prata Vieira Shopping, da Unimed Serra Gaúcha, Cuidado, Inovação e Futuro, Sindserve, UX, Educação para toda a sua vida, CV Comércio de Frutas e Verduras, Melhora Mundo Empreendimentos Sustentáveis, Olímpia Comércio de Sucatas, Reciclando e Reutilizando Aço, Italiano de Sangue, Cidadania Italiana Sem Burocracia, Ótica Foque Bem, Café Nobre, todo estilo e sabor do café, na Avenida Rio Branco 1128, a MESC, Juntos pela Medicina, Juntos por Você, e SESC, a força do sistema Fê Comércio ao seu lado. Quanto é que vai ser o aumento do plano de saúde o ano que vem, para mim me preparando já para o pagamento? Depende da ANS, ela que dá a maioria dos casos, e depende da utilização. Da utilização, né? Exato, isso é o que tem acontecido agora. As pessoas dizem, mas o meu plano aumentou muito, mas é que talvez a tua utilização aumentou. Muitos dos nossos planos de saúde são aumentados, têm o seu aumento baseado na sinistralidade, que nada mais é do que quanto se utiliza. Então, se o teu plano, tu utilizasse ele bastante, tu vai ter um aumento do volume. Essa conta, a Unimed não produz dinheiro, né? A Unimed vende saúde. Então, ela precisa identificar. Se tu consumiu mais... É tipo seguro de carro, né? Se tu consumiu mais, vai ter que ter um aumento. Alguém tem que pagar essa conta. A gente não produz isso. Esse entendimento que é um pouco difícil. É que as pessoas não entendem. Eu estou lhe provocando, mas é muito importante as suas explicações para as pessoas entenderem. Mas a gente fica, às vezes, assim, perplexo de saber que as pessoas vão envelhecendo e elas vão pagando mais. Elas vão pagando mais, vão pagando mais. E isso parece assim, uma coisa assim, poxa, né? Os planos de saúde, como um todo, né, fazem isso. Mas vai utilizar mais o plano. Nós temos duas formas de analisar isso. Se nós analisarmos pela forma cultural, a gente, poxa, quando eu estou mais velho que eu preciso, tenho menos recurso, o plano fica claro. Claro, por essa ótica, faz todo sentido. Agora, se nós analisarmos friamente do ponto de vista econômico, se tu utiliza mais o teu plano de saúde, tu vais ter um valor mais caro. Por que nós vamos cobrar mais caro um paciente jovem, saudável, que não faz o tiro? Por que ele vai... E isso também, muita gente fala, mas o idoso quando paga... Mas o paciente jovem também não quer pagar. Ele nem quer mais o plano de saúde. Muitas vezes ele deixa isso como quarta coisa na vida dele, quarto desejo da vida dele. Porque ele diz, não, eu não preciso do plano de saúde agora. Então, quanto mais pagar, mais caro. Sim. Então, eu acho que o plano de saúde, ele é caro, sim, porque a população, a gente tem uma dificuldade. O valor, ele, perante ao que tu gasta, realmente ele é um fator importante. Muitas pessoas estão deixando de ter plano de saúde. E, infelizmente, ele vai se tornar cada vez mais pouco acessível. Ou seja, não é o plano de saúde que vai ser pouco acessível. A saúde de qualidade, ela vai ser cada vez mais difícil, porque o nosso recurso financeiro, ele não atinge isso. E nós, principalmente no Brasil, culturalmente, nós damos pouco valor à saúde. A gente só dá quando ela precisa. A gente acredita que o plano de saúde não é necessário. Eu brinco, né, que o paciente ele bate de moto, ele paga 2.000 para arrumar a moto, mas ele não paga R$200 para fazer uma consulta. É verdade. Então, ele tem valores diferentes. E eu acho que isso precisa mudar também. A gente precisa valorizar isso. É caro... Eu pago R$800 meu plano de saúde. Mas tu tens ideia de quanto custa uma internação hospitalar? De quanto custa um tratamento, de um tratamento quimioterápico? Então, às vezes eu pergunto ao paciente, tu sabe quanto tu vais consumir de recurso para essa tua pequena cirurgia? Então, às vezes a gente tem que falar isso. Aí ele começa a se dar conta, realmente a conta não fecha, né? Prevejo problemas na área da saúde, os problemas continuando, não só, nós estamos aqui com o vice-presidente da Unimed, mas quando a gente fala isso, a gente fala como um todo, né, o poder público também. Como disse o Dr. Luciano Santos um dia, disse, o médico também, ele precisa ser remunerado, ele precisa ter um salário, ele usou até o termo vil, é isso, não? Um salário vil. E é por isso que muitos médicos não querem trabalhar no sistema público, porque o sistema público não paga
aquilo que o médico... Não só não paga, porque não eu acho que um deveria- dos grandes problemas, às vezes, não é nem o pagamento, é a falta de recurso, é a condição para trabalho. Nós, na cooperativa, nós temos a questão de remuneração do médico, mas, principalmente, nós temos a condição de trabalho. Então, é muito bom tu trabalhar num lugar onde tu tem um hospital de qualidade, onde tu tem um serviço de enfermagem de qualidade, onde tu tem materiais de qualidade para trabalhar, tu tem recursos, tem exames, tem máquinas, tem tecnologia, né? Então, isso nos facilita. Não é uma questão só de ganhar. E quando tu é colocado, por exemplo, o médico que vai num sistema público de saúde, ele é colocado frente a uma condição ruim de trabalho, porém a responsabilidade dele é a mesma. E se ele sofreu um processo judicial, por exemplo, Sim. ele não compensa isso. Então, isso tudo é pesado. Não é? Nos Estados Unidos, as pessoas têm o seguro médico. Aqui é muito difícil tu manter isso. Então, Sim. não deixa de ser uma coisa. É ruim falar isso, né? A gente não gosta. O médico não gosta de falar em dinheiro. A gente não. É muito difícil para a gente misturar saúde com dinheiro. Mas, infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Tem que falar. Exatamente. Ainda mais um ano que nós tivemos, né? Na área pública, aqui em Caxias do Sul, né? Eu participei como vereador da CPI da Saúde, os médicos que fraudavam ponto, né? Muitos médicos fraudavam ponto, quer dizer, não estavam trabalhando. Também tem uma pequena parcela aí que não é ética, né? Que não é ética, que tem que ser cobrada e tem que ser punida, acontecem, né? Nós temos lá pacientes que querem fraudam de uma maneira simples, por exemplo, o paciente quer o exame, ele diz, doutor, não dá para o senhor botar como urgência aí no exame para fazer mais rápido? Diz, poxa, mas tu já tá burlando, tu está fazendo uma fraude. Urgência é urgência. Eu entendo a tua pressa, mas não é uma urgência. Então, a gente acaba também, quando nos interessa, o paciente... Mas, doutor, dá para botar só que o senhor vai fazer uma cirurgia na pele e, na verdade, o senhor vai botar uma prótese? É complicado. Isso, né? Bom, mas aconteceu muita coisa boa na Unimed em 2024, né, doutor Lisandro? Podemos falar de algumas? Com certeza. Cite algumas eu acho aí. que a gente vai ter que abrir um novo programa para falar, mas graças a Deus... Não tem problema, abrimos um novo programa, não tem problema, mas assim, a gente vê muita coisa boa, a central de cirurgia robótica, enfim, investimentos, cabines de telemedicina. Aliás, isso me chama a atenção, cabines de telemedicina sendo implantada, que poderia ser implantada em shopping. Isso já foi? Já temos a cabine de medicina, a cabine de telemedicina já está no shopping. Em qual shopping? No Világio. No Világio? No Világio já tem uma cabine de telemedicina. É possível acessar ela para consultas, pré-agendamentos. O cara está no shopping lá tranquilo. Nós já estamos. Essa foi uma ideia que foi uma parceria com a Marco Polo, né? Que foi criado uma cabine para teleatendimento, né? Na verdade, o teleatendimento é o mesmo, só a cabine que proporciona. Nós instalamos a primeira na Marco Polo, que já está em utilização, porque nós temos muitos lá usuários que são do segundo turno, terceiro turno, então eles têm acesso a um contato com o médico, pelo menos um atendimento primário, uma orientação, né? E muitas vezes eles são dali instruídos para fazer, olha, precisa desse médico e qual é o caminho. Isso facilita bastante. Como eu te disse, é um instrumento, não é uma substituição, sim, mas é um ele caminho. ajuda bastante. O aumento do número de leitos, isso é um desafio para 2025? Na verdade, nós na Unimed, ali nós temos essa batida de inovação, a gente vê, como tu disseste, nós temos mais de 100 projetos em andamento de inovação. Realmente a gente deu, acho que, uma sacudida na Unimed, nós nos tornamos, até a própria mudança do nome para a Unimed Serra Gaúcha já fala muito para onde a gente quer chegar. Então, nós temos projetos, inclusive, de expansão dos nossos investimentos, não só na cidade, como fora da cidade. Um dos projetos que a gente lançou ano passado e que já está em andamento, que é o Hospital de Farroupilha, né, o tão sonhado Hospital de Caravaggio, que é o Hospital de Farroupilha, que vai nos agregar aí 50 e poucos leitos e que façam que a gente tenha, o nosso hospital sempre tem uma lotação sempre acima do que é vamos dizer, nós estamos 120% acima. Então, o Hospital de Caravaggio, nós temos alguns projetos para expandir, nós atendemos a 17 municípios, então isso também é um dos nossos projetos. Estamos expandindo a Casa Semente, estamos abrindo a segunda casa, o Espaço Semente, que funciona ali no antigo Calcanhoto, um espaço mais saúde ali, né, que todo mundo conhece. Temos a cirurgia robótica que chegou, e estamos já para o início do ano trazendo a cirurgia robótica para a ortopedia, para cirurgias de prótese de joelho e prótese de quadril, e já estamos numa negociação bem avançada. E temos... Cirurgia robótica, né?
Vamos explicar, não é só o robô fazendo cirurgia, tem um humano ali, né? Tem um humano ali, mas ele tem o auxílio da robótica, que faz com que a gente tenha cortes melhores, uma cirurgia muitas vezes mais rápida, menos agressiva e tecnicamente mais precisa, né? Ele nos ajuda muito na precisão. Eu ouvi falar em holding de investimento, né? A Unipart Serra Gaúcha seria, né? Que é investir em outros negócios. Que outros negócios? Exato. A holding, eu vou direto, que outros negócios? A holding, na verdade, foi uma empresa criada porque a gente precisa dar sustentabilidade ao plano. Então, o plano de saúde, às vezes, como eu te disse, não se sustenta, às vezes, só com o recurso que vem. Existem aplicações financeiras que ajudam a manter essa sustentabilidade. E nós queremos, então, a holding, que é a Unipart, para que a gente possa atuar em outros negócios, levando a expertise que nós temos como operadora de saúde para outros negócios. Então, nós recentemente, no mês passado, a nossa holding tem praticamente um ano, mas através da burocracia, pelas enchentes, nós acabamos tendo um atraso para o lançamento das empresas. Mas, basicamente, nós lançamos a Unipart Seguros, que é uma corretora de seguros, porque nós temos todo o nosso patrimônio, todos os nossos médicos, todos os nossos usuários têm seguro de alguma forma, então nós abrimos essa corretora de seguros que dá sustentação para tudo isso. Nós temos a área de estacionamentos, nós temos estacionamento do hospital, temos vários projetos aí pela frente. Alguns são estratégicos, mas não pode ser dito agora. Não pode ser dito, mas com certeza. Falar isso para jornalista, o jornalista vai ficar fuçando. Mas nós temos tem um dos projetos que é bastante inovador, que a gente acredita que até a metade do ano ele deve ser lançado e que realmente vai fazer uma grande diferença para a cidade, sim, vai ser um grande ganho para a cidade, para a nossa comunidade. E qual é o projeto? Deixar para vir numa outra entrevista. Dá um spoiler aí, porque aí eu vou ficar curioso aí. Mas que vai fazer diferença. Muita diferença. E vai ajudar, eu acho que vai trazer muito benefício, principalmente na área da saúde. Temos alguns planos também de expansão do nosso serviço, né, da área de radiologia, do nosso centro diagnóstico, de atenção para a mulher. Nós temos, como eu te disse, nós estamos com mais de 100 projetos em andamento. É evidente que a gente tem essa dificuldade de recurso financeiro. Nós estamos também fazendo as reformas necessárias no hospital. O nosso hospital hoje completou, semana passada, 20 anos. Então, é um hospital que constantemente precisa de reformas, precisa de nova estrutura. Nós estamos entregando novos quartos. Então, esse investimento, além de trabalho, né, a gente precisa de recurso financeiro para isso. Então, a gente vai... Mas estamos caminhando bem. Bom, obrigado, doutor Lisandro Pavan, que é o vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha. Parabéns por tudo que vocês fazem, representam como cooperativa, né, o tamanho que é, né, com 460 mil vidas sob proteção, estou errado esse número, certo, né? Mais de 1.300 médicos cooperados, quase 3 mil, acho que já ultrapassa 3 mil funcionários em 17 municípios. Terceira maior empresa, nem sabia. E aí vem um grande projeto para 2025 que vai revolucionar. E ele não me diz qual é o projeto, nem dá um spoiler, nada. Eu vou passar o final do ano pensando que projeto é esse da Unimed. Mas parabéns pelo trabalho de vocês e feliz ano novo, feliz 2025, né? Muito obrigado. E é muito importante essa entrevista para que a gente esclareça realmente como funciona um plano de saúde do porte da Unimed. Eu te agradeço a oportunidade. Eu realmente... Pessoalmente, eu fico bastante orgulhoso de estar frente a isso. Para mim é um desafio, né? Mas o que eu tenho vivido na Unimed, eu acho que a comunidade caxiense tem que se orgulhar do que ela tem aqui. Apesar de ser um plano privado, ela faz parte da comunidade. Nós temos também uma função na comunidade, nós temos feito algumas ações que são comunitárias, participamos de diversos eventos. Então... eu acho que patrocinam atletas. Patrocinam os atletas, começamos a patrocinar atletas aqui da juventude. Nós temos lá a Orquestra Sinfônica. Patrocina esse programa também, que é muito interessante, viu, doutor Lisandro? A gente sabe da nossa responsabilidade com a comunidade. E isso é um dos pilares do cooperativismo. Então, a gente está muito orgulhoso realmente do momento que a Unimed tem vivido, e é um grande desafio, né? Porque nós somos os melhores, né? Segundo o Top of Mind, nós somos mais de 30 anos que nós somos os melhores. E aí se manter sempre à frente acaba sendo um desafio.
como fazer melhor se tu já é melhor. Então, isso é um desafio, mas felizmente a gente tem conseguido trazer isso. E isso é para a comunidade, né? Isso é uma entrega nossa. Tá bom. Doutor Lisandro, obrigado. Muito obrigado. Feliz 2025. Feliz 2025 para todos aí, com bastante saúde. E vamos tentar descobrir aí qual é que é a grande revolução que vai acontecer na metade de 2025. A gente vai vir contar aí no próximo programa. No próximo programa. Viu, produção? Convida de novo, convida de novo. Então fica por aqui o programa de hoje, o último programa do ano do programa Acredita, né? Tivemos aí o Everaldo Chescon, pró-reitor da universidade, no primeiro bloco, e também a presença do Dr. Lisandro Pavan, vice-presidente da Unimed Serra Gaúcha, no segundo bloco. A gente fica muito feliz porque conseguimos, né, nesse ano, 192 programas desde 2021, né, desde o início da pandemia, levando sempre esses assuntos de saúde que são muito interessantes para esclarecer para a nossa população, né, ela entender um pouquinho e a gente fazer melhor, né, com leveza, com tranquilidade, com fazer as pessoas mais felizes. Para Prata Vieira Shopping, Unimed Serra Gaúcha, Sindserv, UX, CV, Comércio de Frutas e Verduras, Melhora Mundo, Olímpia, Comércio de Sucatas, Italiano de Sangue, Ótica Foc Bem e Café Nobre, Amesc, juntos pela medicina, juntos por você, Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. E eu, como fui um paciente da Unimed, sou ainda um cooperado também, né? A gente paga a Unimed, não, meu irmão? Eu fiz a cirurgia no dia 12 de junho, dia dos namorados, doutor Leandro, e vou tatuar essa data. Maravilha. Vou tatuar, né? Teve um jantar romântico no hospital, não? Não teve, teve a minha mulher aí segurando a minha mão naquele momento, mas foi muito bem atendido e com a cirurgia que não trouxe nenhum tipo de problema para mim, né? O doutor Luciano disse, olha... Não há nada melhor do que ter botou a música isso, né? da Rita Lee, Saúde, Alberto começa a cantar. Quando eu comecei a cantar, eu já estava na sala de recuperação, né? Ficamos por aqui, gente. Muito obrigado. Bom final de ano e sigam em paz. Paz e bem. Tchau, tchau. Programa Acredita, jornalismo humanizado e de promoção da vida. Apresentação, Alberto Meneguzzi e Margot Segat. Oferecimento, UX Educação é para toda a sua vida. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Sindserv, Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul. Amesc, juntos pela medicina, juntos por você. Sesc, a força do sistema Fecomércio ao seu lado. Prata Vieira Shopping, 30 anos no coração, perto de você.